Olá, meninos e meninas, espero que vocês estejam bem. A gente vai para mais uma aula, começando um novo conteúdo, que é a conquista e colonização do continente americano. A gente estudou, nas aulas passadas, como que foi a chegada desses europeus aqui no nosso continente. Até o século XV, perdão, a América não era um continente conhecido pelos europeus, e a gente estuda a história sempre do ponto de vista do europeu. Então, por que a gente estuda a ideia de descobrimento? Porque o europeu não sabia da existência da América, só foi descobrir, que a América existia em 1492, quando Cristóvão Colombo, acreditando ter chegado às Índias, chega no continente americano. Mas, na verdade, essa ideia de descoberta que a gente já estudou e que é interessante a gente falar sobre isso sempre, não existe. Você não descobre um território que outras pessoas moram. Você não descobre um território em que você tem milhões de habitantes, em que vocês têm inúmeras civilizações vivendo. Então, a América ela não foi descoberta, ela foi encontrada por esses europeus, conquistada por esses europeus e colonizada por esses europeus. Então, é importante a gente lembrar disso. Descobrimento do Brasil não existe. Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Cristóvão Colombo não descobriu a América. Ninguém descobriu nada, porque territórios não existem essa ideia de descobrimento. Eu só descubro se não tem ninguém habitando. Mas se tem um povo habitando, não teve descoberta, certo? Então, para a gente começar a nossa aula, temos que frisar essa ideia. A gente vai estudar hoje como é que foi a conquista do continente americano por parte dos espanhóis. Os espanhóis que, teoricamente, eram os donos das terras, certo? Em 1492, Colombo, propõe à rainha Isabel de Castela e ao rei Fernando de Aragão, lá da Espanha, uma nova rota para chegar até as Índias. Ele daria a volta no planeta. Ao invés dele ir em direção ao leste, que era onde ele queria chegar, porque as Índias ficavam no leste, a Ásia ficava no leste, ele ia em direção ao oeste, cruzaria o oceano e chegaria nas Índias dando a volta. Só que ele não contava que no meio desse caminho fosse haver esse continente, que é o nosso continente, o continente americano. Então ele chega aqui em 1492. No começo, quando ele chega, ele fica deslumbrado, apaixonado, porque ele acha que o continente americano era paradisíaco. Ele acha que aqui era o próprio Jardim do Éden. Então, a gente tem esse primeiro contato entre o índio, que Colombo vai dar esse nome de índio para os habitantes da América, porque ele achava que ele estava nas Índias. Então, a gente vai ter o primeiro contato entre esses nativos aqui da América, que a gente chama de índios, e os europeus como algo paradisíaco. O europeu achava extraordinário o fato da gente ter um território no mundo onde não tinha o contato do homem branco ainda. E ele achava que o indígena não tinha pecado, ele achava que o indígena era puro, porque o índio não tinha essa concepção que o europeu tinha. Ele não via erro no próprio corpo, então ele andava nu, porque ele andava de acordo com as leis da natureza. Ele não precisava estar coberto, porque ele sentia calor, então para que se cobrir? O índio, ele não tinha apego a bens materiais, ele vivia em casa simples, ele não tinha riquezas, ele não tinha tesouros. Então, para o europeu, ele era um ser quase que divino. E a América era o Jardim do Éden perdido na Terra. Passado algum tempo, esse europeu ele vai começar a ver que esse território não era um Jardim do Éden, que esse território tinha muitas riquezas. E entre essas riquezas, aqui na América havia uma quantidade gigantesca de ouro e de prata. E aí, a coroa espanhola vai enviar tropas, vai enviar expedições para poder desbravar o território e conhecer esse território da América, esse território que ele havia encontrado, e ver quais eram as possíveis riquezas, além das riquezas naturais que eles já sabiam que tinham, quais eram as possíveis riquezas que poderiam, tornar a Espanha uma potência mundial, um país muito rico. E aí eles vão enviar essas expedições. Duas dessas expedições que a gente vai estudar, que vão ser as expedições que vão conquistar os principais territórios
da América pré-colombiana, que são os dois principais povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus, que são os astecas, que viviam no México, que era uma grande civilização, um império que dominava vários outros reinos, e os incas aqui na América do Sul, na região da Bolívia, do Peru, que também vai ser um grande império que vai dominar vários outros povos. Então, esses dois territórios, eles vão ser os territórios que vão receber essas expedições. Eram territórios que eram riquíssimos, grande quantidade de ouro e de prata. Os astecas tinham em seu território muitas jazidas de ouro na região do México, e aqui na América do Sul, na região da Bolívia, havia uma grande quantidade de ouro e de prata. A cidade de Potosí, que fica na Bolívia hoje, por exemplo, ela tinha uma montanha que ficava no meio da cidade, e essa montanha, segundo os relatos desses espanhóis, ela brilhava com a luz do sol, porque ela era toda de prata. Então era muita riqueza que esses espanhóis, eles estavam procurando, e essas riquezas, essas civilizações pré-colombianas tinham em abundância. Então, para conquistar a América, o Império Azteca, a América, que ficava na América Espanhola, vai ser o território na América Espanhola, a Espanha vai enviar um homem que vai ser o líder, que vai ser Hernán Cortés. Ele vai vir com 500 homens e ele vai conseguir derrotar com seus 500 homens aproximadamente o exército azteca, que era o maior exército da América pré-colombiana. A América pré-colombiana azteca, eles tinham um exército de aproximadamente 500 mil soldados. E Cortés, com seus 500 homens, vai derrotar os 500 mil astecas. Como, professora? Isso é impossível. Não é impossível. Primeira coisa, quando os europeus eles chegaram aqui na América, isso vale tanto para os astecas quanto para os incas, porque aqui no Império Inca, quem vai ser o conquistador vai ser um homem chamado Francisco Pizarro. Ele vai vir com um pouco mais de 100 homens. Ele vai conquistar o exército Inca com 85 mil soldados. E ele, com pouco mais de 100, conquista esse exército Inca. Como? Haviam essa ideia do indígena de que esse espanhol, esse europeu que estava chegando, ele era um ser divino. A América, gente, ela não tem ligação por terra, nem com a Europa, nem com a África, nem com a Ásia, nem com a Oceania, nem com o Polo Sul. No máximo que ela tem é com o Polo Norte, através do Alasca, só. Não tem essa ligação terrestre. Então, o indígena, ele nunca tinha visto um homem branco na vida dele. Nunca tinha visto ninguém barbudo, porque os índios, eles têm pouca quantidade de pelo no seu corpo. O índio, ele não sabia de onde que estava vindo aquele povo. E ele estava vindo do mar, num barco, um barco que era muito maior do que as embarcações que os indígenas tinham. Ele tinha a cara toda barbada, né, o rosto todo peludo, e eles tinham um corpo que brilhava na luz do sol por conta das armaduras que eles usavam, certo? Então, para esse indígena, esse homem que está vindo do mar é um ser sobrenatural, é um Deus que está vindo para fazer alguma coisa com aquele território. Então, no começo, esses indígenas eles vão ficar apavorados e vão achar que esses europeus eles eram deuses. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, a gente está passando aqui agora por uma situação muito semelhante a essa situação que esses indígenas passaram no século XV e XVI, que foi a chegada de doenças virais e bacterianas que os índios nunca tinham presenciado. A gente está agora com esse problema do coronavírus, que é um vírus novo, que a gente não sabe como lidar, que é um vírus que pode atacar qualquer um de nós e é um vírus que é imprevisível, né? Um vírus que mata um jovem de 20 anos e poupa um senhor de 105 anos, por exemplo. Então, é um vírus que é imprevisível porque é novo e a gente ainda não sabe como o organismo reage. Cada organismo reage de um jeito. A ciência ainda não sabe,
né? Ainda não tem vacinas, ainda não tem um remédio que seja 100% eficiente para poder tratar essa doença, tudo é muito experimental. E foi isso que aconteceu com esses indígenas quando esses espanhóis, esses europeus chegaram aqui na América. Esses europeus, eles viviam lá na Europa num ambiente totalmente sujo. Cidades eram sujas, eles não tinham o hábito de tomar o banho todos os dias. E eles estavam em navios completamente sujos, navios onde eles estavam navegando há meses, sem ter um local para tomar um banho, sem ter um local para beber uma água decente, comer uma comida fresca. Então eles estavam de doença até o último fiozinho de cabelo, do dedãozinho do pé, do dedinho do pé até o fio de cabelo da cabeça deles. Doença até a alma. Então, quando eles chegaram aqui, esses indígenas, eles foram contaminados e disseminados por doenças como gripe, varíola, rubéola, barriga d'água. Muitos deles vão morrer. Haviam tribos que, antes do europeu botar o pé lá, a tribo já tinha sido toda dizimada, toda morta. Porque um índio teve contato com um europeu, chegou na tribo, contaminou todo mundo com o vírus e a tribo inteira, todas as pessoas morreram. Para vocês terem uma ideia. Então, a doença matou um bocado desse povo, um bocado desses exércitos aí. Segunda coisa. Terceira coisa, esses europeus, eles tinham armas de fogo e cavalos, que eram coisas que o índio nunca tinha visto. O cavalo não é um animal nativo da América, o cavalo é um animal que a origem dele está lá entre esses 3 continentes. Na verdade, entre África e Ásia, entre Europa e Ásia, porque a África também não tem cavalos na sua origem. Então, o índio nunca tinha visto o cavalo. Ele achava que o cavalo era um animal divino. Hernán Cortés, por exemplo, quando os cavalos dele morriam, ele não deixava o corpo do cavalo apodrecendo dentro da floresta. O que ele fazia? Ele cavava um buraco e enterrava o cavalo para quê? Para o índio nunca ver que o cavalo era um bicho que morria. Para o índio sempre pensar que o cavalo era um animal mitológico, era um animal fantástico, era um animal divino, certo? As armas de fogo o índio também nunca tinha visto. O índio lutava com espada, o índio lutava com lança, o índio lutava com arco e flecha. O índio não lutava com arma de fogo. O índio não lutava com canhão. O índio nunca tinha visto canhão, o índio não conhecia pólvora. Então, as armas de fogo assustavam esses indígenas. Outra estratégia que Cortés usava para poder assustar esses índios era o estouro do canhão. Ele parava o canhão fora da cidade, estourava o canhão, né? O canhão explodia, a bomba não atingia ninguém, a bomba atingia a floresta. Só que estremecia a cidade inteira. E aí o que o rei daquela cidade fazia? Ele entregava a população para Cortés, porque ele não conhecia aquilo era um bicho que cuspia fogo. E aí, por medo, ele se aliava a Cortés, por medo de que aquele bicho matasse todos eles, certo? E a quarta causa que vai fazer com que esses exércitos, principalmente no México, com que o exército de Cortés e seus 500 homenzinhos derrotem os 500 mil dos astecas, vai ser o fato de que os povos que eram dominados pelos astecas, eles vão se unir a Cortés, na esperança de Cortés libertar eles, né, do imperador asteca e torná-los livres. A primeira parte Cortés fez, libertou eles dos astecas, mas eles não foram livres. Depois eles foram escravizados, não mais pelos astecas, mas se tornaram escravos dos espanhóis. E coitados, sofreram muito e muito e muito mais do que sofriam com os astecas, certo? E aí, por conta disso, Cortés e Francisco Pizarro, Hernán Cortés e Francisco Pizarro, Cortés no Império Azteca, que fica no México, e Pizarro no Império Inca, que fica hoje onde é a Bolívia, vão conquistar esses 2 territórios, Incas e Aztecas, certo? E
iniciar a conquista da América Espanhola. Eles vão ganhar para a Espanha uma quantidade gigante de prata e de ouro, e por conta desses territórios a Espanha vai se tornar a maior potência do mundo, o país mais rico e mais poderoso do mundo. No filme Piratas do Caribe, o primeiro filme, A Maldição do Pérola Negra, o brasão, né, aquela medalha que torna os piratas amaldiçoados, elas acontecem, né, eles são aquelas moedas, eram moedas astecas, né, que segundo a lenda eram amaldiçoadas e que foram roubadas pelos piratas ingleses de navios espanhóis. Então aqueles são brasões astecas que dão origem a muitas e muitas lendas e tudo mais. Eles vão ser, né, a Espanha, com essa quantidade gigante de ouro e de prata que vai extrair daqui da América, vão se tornar o país mais rico e mais poderoso do mundo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chamem no privado.